tá certo? Eu aproveito para dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão participando virtualmente do nosso culto pela nossa página do Instagram e também pelo YouTube, aqueles que assistirão depois, porque ficará gravado. Se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, a Igreja da Praia, a Igreja Batista da Praia, você pode se inscrever na nossa página e não somente se inscrever, mas compartilhar para que a nossa página possa ganhar engajamento. Tudo que a gente quer é que o nome do Senhor seja glorificado, não é o nosso nome, mas ali é um instrumento que Deus tem dado para a gente, para isso. E neste mês, nós estamos meditando numa série de mensagens chamadas Salmos para o Natal. Então, é uma bênção nós analisarmos a teologia dos salmistas e vermos a perspectiva que eles tinham a respeito de Deus. Hoje eu quero convidá-los a pensar sobre o tema Deus é grande. A gente não consegue compreender o tamanho de Deus, ele é imenso, ele é todo-poderoso, onipotente, onipresente, onissapiente, porém, essa grandeza de Deus, ela nos é revelada nas coisas criadas, na palavra escrita, e até o Espírito Santo no nosso coração, ele testemunha a respeito da grandeza de Deus. Mas hoje, particularmente, nós vamos ler 5 versículos do Salmo 147 e mais alguns que serão durante a ministração, que diz, Salmo 147, conforme proposto aqui a partir do verso 1, começa com uma exortação ao louvor. Aleluia significa ale, alel, que significa louvem, e a, que é Iavé, a abreviatura do nome de Deus. Então, louvem a Deus. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. A igreja, do verso 2. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. A igreja? Agora, bem forte, gente, o versículo 5, todos juntos. Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós possamos, Deus, saboreá-la como um alimento espiritual, que possa nutrir o nosso espírito, e isso produzir, Senhor, mudanças em todas as áreas das nossas vidas. Abençoa a ministração, usa a minha vida como instrumento e tenha em todos nós corações ensináveis, prontos a discernir o recado que o Senhor tem para a tua igreja hoje, em nome de Jesus. Amém. O que mais me encanta na teologia dos salmos, ou dos salmistas, meus irmãos, eu tenho dito que ela é uma teologia de baixo para cima. Ela é a contramão da revelação, embora seja ela própria revelação de Deus. O que eu quero dizer com isso é que os salmos são a expressão da concepção humana sobre quem Deus é, o modo como ele age. Frequentemente, os salmistas, através de cânticos, e o salmo de hoje, Salmo 147, começa a exortação a cantar. Existe um ditado popular que diz: quem canta, seus males espanta. Quando a gente canta, a gente não somente espanta os males quando a gente canta louvores, a gente também prepara o nosso espírito para se conectar ao Espírito de Deus. Então, os salmistas expressaram através de cânticos que tinham como propósito levar as pessoas a conhecerem melhor a Deus e terem experiências com Deus, e levavam a congregação a cantar cânticos que expressavam a sua própria concepção sobre quem Deus é e o modo como Deus age. E eu queria, a respeito disso, começar, já que a nossa meditação hoje vai ser mais curta, falando a respeito de nosso Deus como Deus de provisão, nosso Jeová Jireh. O salmista entendia que Deus é um Deus de provisão. Ele começa dizendo
que o Senhor edifica Jerusalém e reúne os exilados de Israel. Quando nós falamos de provisão, às vezes a gente pensa em gêneros alimentícios, no pão de cada dia. Essas coisas fazem parte da provisão. Mas a provisão ela tem um aspecto muito mais amplo, para que a gente possa entender o que isso significa, Jeová Jirê. A gente pode lembrar do maná no deserto, as codornizes, a gente pode lembrar da água fendendo da rocha, mas a gente também teve visões maravilhosas de como Deus proveu vitórias, colocando, por exemplo, seu anjo para lutar contra os exércitos inimigos do povo de Deus. Então Deus ele provê até o silêncio dos ventos para que aqueles apóstolos não viessem a perecer, e isso traz uma experiência tão grande com Deus que as pessoas ficam maravilhadas e dizem assim a respeito de Jesus: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Por que que os ventos obedecem? Por que que as codornas obedecem? Por que que o tempo atmosférico obedece? Por que que o universo obedece? Porque esse Deus, que é todo-poderoso, é também um Pai bondoso que provê de acordo com a necessidade dos seus filhos. Deus não promete, meus irmãos, riqueza para todo mundo. Tá? Então, nem pense. A gente acabou de participar de dízimos e ofertas, que é dando que se recebe, que você vai fazer um troca com Deus, como alguns têm ensinado falsamente, que quando eu invisto na obra de Deus, eu vou ter um retorno, vou ficar mais rico. Isso até pode ser verdade se eu entender a riqueza numa dimensão mais ampla e espiritual. Mas participar do sustento da obra de Deus é um privilégio, uma alegria. Mas não é um investimento financeiro que vai lhe dar dividendos. Pelo contrário, Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, essas coisas corrompem o valor e a própria moeda. Mas acumulem tesouros no céu, porque esta é a verdadeira riqueza de vocês. Amém? O Senhor, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Deus nos proveu com a sua palavra. A revelação de Deus, de um modo geral, ela é provisão de Deus para que a gente não venha a cair, e quando a gente cair, para que a gente se levante. E a gente sinta a mão de Deus, como a gente cantou ainda há pouco: se eu cair, a tua mão vai me levantar. A revelação dele nos mostra que ele é um Deus misericordioso. E Deus foi quem, pela sua misericórdia, trouxe o povo de Israel de volta para o mesmo lugar de onde ele havia sido expatriado um dia. Coisa triste é uma nação, como nós temos visto em pleno século XXI, tantos irmãos, tantas pessoas saindo do lugar que é a sua habitação, porque aquele país, aquele lugar se tornou impossível de se viver. O Senhor permitiu que isso acontecesse com Israel, mas para que se cumprisse a promessa de, depois do tempo determinado por ele, aquele povo retornar. Hoje, quando a gente olha para a geografia geral, o mapa mundi, a gente percebe, quando a gente olha para Israel, que não temos mais Edom, Moabe, a gente não tem mais a Filístia, não tem mais os idumeus, não tem mais nada. Tem o Egito, né, tem a Síria, mas assim, a maioria daquelas nações desapareceu, porém Israel está lá, onde Deus estabeleceu. Alguém vai dizer que foi a ONU que colocou Israel lá em 1948. Isso é verdade, se você entender que a ONU foi instrumento de Deus, porque tudo isso havia sido profetizado pelo nosso Deus. Nosso Jeová Jirê é um Deus de provisão. E ele sabe aquilo que nós precisamos. Como o pai. Ele mesmo disse: vocês, Jesus falou, são pais imperfeitos, mas jamais vão dar algo ruim se um filho pede algo bom. Estou parafraseando. Se pega um pão, ele jamais vai dar uma pedra. Se pede um alimento, ele jamais vai dar uma serpente. Por quê? Porque vocês não são, mesmo sendo pais imperfeitos, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês. Ele disse: muito mais o Pai de vocês. Então Deus vai nos dar, primeiro, aquilo que a gente precisa, não é aquilo que a gente quer. Segundo, Ele vai dar de acordo com a nossa necessidade, porque Ele sabe o que nós realmente precisamos. Amém? Primeiro aspecto é esse. No versículo 14, que a gente não leu, do Salmo 147, o salmista disse: é Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que as supre do melhor trigo.
Observe a completude da ilustração que o salmista usou. Ele fala de fronteiras seguras e fala de uma colheita abundante dentro daquelas fronteiras. Trigo, meus irmãos, sempre foi base, alimento básico e como tal, essencial para a manutenção da vida. Não é por outra razão que o próprio Jesus, usando o trigo como elemento, o pão que vem do trigo, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Para quê? Para satisfazer a minha fome de Deus. Ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: quem tiver sede, vem a mim e beba, porque quem beber dessa água jamais vai ter sede. Ele não estava se referindo nem à fome física, nem à sede física, mas à fome e sede que todo ser humano tem do nosso Deus, de uma comunhão mais íntima com Ele. Trigo é sinal de suprimento de necessidades materiais. Segurança é condição para que a gente possa ter uma colheita segura, para que o inimigo não venha e roube aquilo que é a nossa colheita. Muitas pessoas têm se preocupado em plantar, em adubar, irrigar e colher, mas têm esquecido de fortalecer as suas fronteiras. Se não for o Senhor que vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso não quer dizer que a sentinela não precise vigiar. A gente conta com o favor do nosso Deus, mas a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Tanto para que aquilo que a gente planta dê fruto, quanto para que isso possa acontecer com segurança. Sabendo que Deus é a fonte, tanto da nossa provisão, quanto da nossa segurança. Esse é o nosso Jeová Jireh. Amém? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o salmista tem uma percepção de que Deus é capaz de todas as coisas. De fato, esse Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é o Shaddai. Em Mateus 19, 26, Jesus disse: nada é impossível para Deus. Em certo momento, alguém tinha uma enfermidade, era uma paraplegia, e chegam para ele e o pai pede: olha, se o senhor puder, o senhor pode curar. E ele diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Por que tudo é possível ao que crê? Porque quem crê, crê no Deus que é todo poderoso. Não é a minha fala trazendo à existência a bênção que eu quero que aconteça, mas é a minha fala que me conecta ao coração do meu Deus, que é a fonte de todas as bênçãos e que pode todas as coisas. Não significa que ele vai fazer, porque Jesus nos disse que quando a gente for orar, a gente precisa orar com discernimento, pedindo primeiramente que seja feita a vontade de Deus, tanto nos céus quanto na terra, porque dele é o reino e nós somos parte do reino. Nós não somos reis, meus irmãos. Ele é o nosso soberano, todo-poderoso, capaz de todas as coisas. No Salmo 147, preste atenção no verso 2 e 3, que novamente ele vai falar: o Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O salmista, esse é um salmo pós-exílico, ou no mínimo exílico, que traz a perspectiva do tamanho da dor, do sofrimento daqueles que tiveram que deixar suas casas para morar no cativeiro. Aquilo, gente, não sei se vocês têm ideia, o templo, Israel, sempre foi visto como a menina dos olhos de Deus, e de repente, aquele povo se vê privado daquilo que era um motivo de orgulho, porque o Deus de Israel sempre prevalecia contra os falsos deuses das nações idólatras, e de repente Israel perde batalhas fundamentais que fazem com que até o templo seja saqueado, e de repente eles passam a amargurar o sabor da derrota. Quando Deus permite que certas coisas aconteçam, é para que a gente tenha experiências com Ele. Deus é especialista, gente, em trabalhar nas nossas vidas, para que até aquilo que acontece de ruim possa se converter em bênção, tanto para a gente
quanto para outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, não fique desatento. Preste atenção naquilo que Deus está não somente fazendo, mas falando para você a respeito de Ele realmente ser todo-poderoso. Porque a gente precisa crer nisso, para quando a gente abrir nossa boca, para quando nosso coração se conectar a Deus, a gente não falar palavras ao vento. Eu tenho dito à igreja, quando você for orar, eu tenho insistido com a igreja, mude a forma como você ora. Não fale como a gente costuma falar, que o Senhor possa. Porque se o Senhor escuta isso, ele diz assim, que eu possa? Eu posso todas as coisas. Eu sei que quando você fala isso, você não está duvidando do poder de Deus. Mas você precisa se educar para crer incondicionalmente no poder de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa. Porque Ele ressuscitou mortos. Ele curou cegos, surdos, pessoas que não eram capazes de falar. Ele expulsou demônios. Deus fez aquelas coisas todas para que a gente não tivesse dúvidas sobre o poder dele. Imagina se Jesus tivesse ressuscitado antes que ele mesmo tivesse ressuscitado pessoas, como Lázaro. Quando falaram, Jesus ressuscitou, eu tenho a impressão que Tomé ia dizer, eu não acredito de jeito nenhum. Ele falou, eu só acredito vendo, porque ele já sabia que Jesus, ele mesmo tinha ressuscitado pessoas. Então, quando ele teve experiências anteriores, foi para que quando chegasse o momento a gente soubesse e não tivesse dúvida de que Jesus, que foi morto pelos romanos e pelos líderes de Israel, ressuscitou. Esse Jesus, ele voltará. E ele voltará para nos buscar para a glória do Pai. Até lá, a gente precisa crer, testemunhar, a gente precisa proclamar que Deus, ele tem derramado sua misericórdia sobre as nações, para que as nações sejam abençoadas pela fé. Meus irmãos, nós que cremos que Deus é o Todo-Poderoso, precisamos ter uma fé também integral. A gente precisa confiar sem vacilar, porque aquele que confia duvidando, na verdade não confia. É o que a Bíblia diz, é o homem de ânimo dobre, inconstante. E quem é inconstante diante de Deus, meus irmãos, não vai receber de Deus aquilo que espera. Porque se por um lado a gente não vai fazer trocas com Deus, Deus quer constância dos seus filhos. Ele quer que o nosso relacionamento seja um relacionamento constante, progressivo, na direção do amadurecimento, reconhecendo nossas falhas, emendando nossos caminhos, tendo consideração pela palavra, colocando nossos dons a serviço do Senhor e crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Se vocês duvidam que Deus possa atuar na conversão de alguém, pense em alguém aí que é difícil de se converter, eu quero dizer para vocês que provavelmente eu era 2 vezes mais difícil do que essa pessoa que você pensou. E não existe nada mais miraculoso do que um ser humano racionalista, eu não digo soberbo, porque essa não era a minha condição, mas extremamente centrado na minha mente humana, pudesse me dobrar a realidade de um ser que eu já sabia que existia, eu nunca duvidei que Deus existisse, mas do modo como eu fiz, ao ponto de confiar a Ele, não somente a minha vida, mas até onde a minha família estaria hoje aqui, pelo menos parte dela, aqui no dia 17 de dezembro de 2023, porque foi a graça de Deus que me trouxe para cá e por ela que eu tenho permanecido. Não há mérito em mim, mas o mérito é todo de Cristo, que ressignificou a minha vida e que me deu uma visão mais ampla de como eu posso viver nesse mundo guiado pela sua palavra. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu a palavra como porção, para que a gente possa exercitar a nossa fé e a gente possa educar a nossa fé, para crer que Ele pode todas as coisas
ainda que nem sempre Ele vai nos conceder. Nosso Deus, Jeová Jirê, é também o nosso El Shaddai. Terceiro destaque que eu quero dar para vocês hoje é o nosso Deus El Roi, que nós vemos no texto da palavra, nos versos 4 e 5. Está escrito: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. A ilustração das estrelas sendo chamadas pelo nome ou conhecidas pelo número é uma evidência de que Deus sabe todas as coisas. E na sua infinita sabedoria, não há nada que passe desapercebido. Algumas pessoas escutam falar da queda e pensam que Deus não sabia que o homem ia desobedecer a sua palavra. Quando, na verdade, Apocalipse nos fala que Jesus foi crucificado pelo Pai desde a eternidade. Desde a eternidade que Deus sabia exatamente o que Ele ia fazer. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Porque nada surpreende o nosso Deus. Portanto, o plano do Redentor de Deus é eterno. Deus não foi pego de surpresa quando a serpente, o inimigo das nossas almas, foi aquele primeiro casal. Quando a mulher que não conhecia a palavra que foi dada por Deus ao homem, e esse homem não discipulou a sua mulher, quando a mulher não tinha a resposta na ponta da língua para responder à serpente, como Jesus fez no deserto. Deus não foi surpreendido quando ele deu a palavra para Adão e sabia que ele não ia ser o discipulador da sua esposa, que Deus queria que ele fosse. Deus não foi surpreendido quando Israel rejeitou o reinado de Deus e quis um rei conforme as nações vizinhas. Ele falou para Samuel: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E desde antes, quando Moisés foi o grande legislador de Israel, Deus já tinha dito, na palavra dele, você encontra isso em Deuteronômio, Moisés já disse: quando vocês pedirem um rei sobre vocês, esse rei não poderá ter nem muitas mulheres, nem muito dinheiro. Isso Deus já sabia que Salomão teria e que essa seria provavelmente uma das causas da sua queda. E junto com Salomão, o reino, e aí a gente vê Israel como aquele dominó, naquele efeito dominó, né? Que você coloca as pedras todas em pé, e de repente uma pedra cai e sai derrubando todas as outras. Assim tem sido a história do povo de Deus, quando deixa de confiar nesse Deus e quando não percebe que Deus, onisciente, vê todas as coisas. Nada passa imune ao olhar de Deus. Nem o sofrimento que você sente, nem a injustiça que você sofre, nem aquilo que você tem feito para glorificar o nome de Deus. E Ele tem, como um bom pai, recompensas preparadas para aqueles que creem. Porque o nosso Deus misericordioso, Ele também é justo. E haverá um tempo, meus irmãos, em que essas nações sobre as quais Ele trabalha hoje, por meio da Igreja de Cristo, abrindo os olhos das pessoas para a realidade do Evangelho, que contém a única verdade que os filósofos não conseguiram ainda encontrar, a verdade verdadeira, que é o nosso Senhor, não é um conceito, é uma pessoa totalmente confiável e que veio em forma humana para nos mostrar, inclusive, que Deus olha para o nosso sofrimento. Jesus, na cruz, Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos, os especialistas dizem que o normal é que Jesus passasse muito mais tempo naquela condição. A crucificação não era algo tão rápido. Mas Jesus expirou logo após falar essas palavras, e eu vejo nisso uma demonstração de uma resposta de oração. Porque Deus recebeu aquela entrega. E é isso que muitas pessoas ainda não fizeram. E ainda é o tempo de fazer essa entrega verdadeira, de dizer assim: eu entrego as minhas mãos
nas suas mãos o meu espírito. Isso significa que eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas eu sei que o que quer que aconteça, eu estarei. Desculpe. O que quer que aconteça, eu estarei em boas mãos. Pode ser até que me falte a voz, mas que não faltem lágrimas por saber que Deus olha para mim como ser humano, individualmente. Só no Brasil temos mais de 200 milhões. Deus olha para você individualmente. Ele conhece a sua angústia, ele conhece as suas alegrias. E se por um lado ele nos prometeu que nós não passaríamos pelos apuros, por outro lado, ele nos disse que a gente poderia confiar que ele já está conosco. Em dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus, que Isaías falou que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Príncipe da Paz. E uma das denominações, Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está perto de todos aqueles que o buscam. Deus está pronto para reescrever a história de qualquer um que pedir para Ele. Desde que você esteja pedindo, Senhor, eu quero que essa nova história seja contigo. Salmo 147, no verso 10 e 11, diz assim: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, a Deus, né? Não é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor real. Que esse seja o seu caso. Vamos ler só o versículo 11 novamente, amor. O versículo 11 está aqui proposto. É o segundo desses dois que estão aqui. Vamos ler juntos comigo? Oi. Vamos ler juntos? O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Deus, meus irmãos, é fiel. O amor dele é leal. Não há nenhuma circunstância da vida que possa diminuir o amor que Deus tem por cada um de nós. Esse amor, ele nos demonstra, nos chamando para um relacionamento de pai e filho. E nós possamos tomar posse dessa condição de filhos, nos submetendo ao senhorio do Filho dele, Jesus Cristo, que é o primeiro de muitos. E isso é um convite para que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus e a conhecer melhor esse Deus. Se você quer conhecer melhor esse Deus, eu quero dizer para você que eu também quero. Nisso nós estamos juntos. Vamos conhecer melhor esse Deus? Convido a igreja a ficar de pé nesse momento para que nós possamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo a Deus que nós possamos nos aprofundar nessa relação com Ele, porque verdadeiramente quem precisa disso somos nós. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela nos fala, Senhor,
através de seres humanos como nós, que tiveram experiências que estão também ao nosso alcance. Experimentaram, Senhor, o quebrantamento por ver a tua obra maravilhosa sendo feita e o modo como o Senhor age, até mesmo por meio das circunstâncias adversas. Para Israel foi o exílio. Para nós, são situações que não exatamente nos tiram do nosso lar, do nosso país, mas às vezes, Senhor, a gente se encontra como se não tivesse espaço dentro da nossa própria casa. Em favor desses, Senhor, eu te peço uma bênção especial e o discernimento dos céus para que a tua palavra possa transformar casas em lares. Que a tua palavra, Deus, possa transformar os locais de descanso em abrigos seguros, onde nós possamos nos refugiar, não apenas, Senhor, dos inimigos que podem entrar e roubar a nossa colheita, mas até mesmo, Senhor, dos inimigos espirituais que tentam roubar a nossa paz e a nossa comunhão com o Senhor. Fortalece essa comunhão, Senhor. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos nos aprofundar no Senhor, nós queremos, Deus, conhecer melhor o Senhor como Deus da nossa provisão, porque temos lutado as nossas lutas, crendo que é a nossa força, a nossa inteligência que vai gerar o recurso que nós precisamos, a segurança que nós pretendemos, quando na verdade o Senhor e só o Senhor é a fonte e a causa primitiva, Senhor, de todas as bênçãos que temos recebido. Nos dá entendimento disso, para que até quando nós venhamos agradecer, como nesse culto de ação de graças, nós não nos gloriemos na nossa força, na nossa inteligência, nem nas nossas riquezas, na nossa habilidade de fazer algo ou na nossa prudência de deixar de fazer, mas que nós possamos reconhecer que tudo vem do Senhor, que tudo é para o Senhor, porque todas as coisas são tuas, nossas vidas também te pertencem. Que nós possamos aprender a confiar que no seu senso de justiça, de integridade e na sua capacidade, Senhor, de atuar, e sabemos que o Senhor atua aqui na terra para mudar toda e qualquer circunstância, os teus olhos jamais estarão fechados, nem os teus ouvidos cerrados para o clamor dos teus filhos e filhas, para o testemunho daquilo que temos feito para o louvor da tua glória, quando temos experimentado colocar em prática aquilo que Jesus Cristo nos propôs como desafio para sermos seus discípulos, de negarmos a nós mesmos, nossas vontades, desejos, tomarmos a nossa cruz, significa aceitarmos o chamado com todos os sofrimentos que disso decorrem e seguirmos os seus passos. Ó Deus, uma das coisas que Ele nos ensinou foi aceitarmos a tua vontade e a desejarmos o teu reino também nas nossas vidas. Se existe alguém entre nós hoje, ou ao alcance dessa mensagem que jamais entregou a sua vida a Jesus Cristo, que hoje seja o momento de depositar toda a sua confiança no Filho de Deus, que veio para nos mostrar quão grande amor o Senhor tem por nós, ao ponto de entregá-lo a morrer no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, de uma forma que pudéssemos ser reconciliados contigo e nos aprofundarmos nesse relacionamento filial. Obrigado, Deus, por esse culto de ação de graças. Obrigado pela tua palavra, que nos dá sempre entendimento, Senhor, de que precisamos nos aprofundar num relacionamento com o Senhor. Quem sabe para que possamos expressar isso por meio de palavras que um dia venham a ser repetidas por outros servos e servas tuas e teus que venham no futuro. E que, lendo aquilo que nós escrevemos, como hoje nós lemos o Salmo 147 e outros textos, possam também ser enriquecidos pela nossa experiência. Oramos no nome do teu Filho, agradecidos.